A manhã havia começado como tantas outras na fazenda Santa Rita, com o canto dos galos rasgando o véu da madrugada e o cheiro de terra molhada subindo do solo como uma oração silenciosa aos céus. Thomas Henrique acordou antes do sol nascer, como sempre fez durante toda a sua vida, e seus pés descalços tocaram o chão de madeira gasta da casa que seu avô construiu com as próprias mãos há mais de 70 anos. Ele não sabia, enquanto vestia sua camisa xadrez desbotada e calçava as botas que carregavam a história de 1000 caminhadas pelos pastos e plantações, que aquele dia marcaria um divisor de águas não apenas em sua vida, mas na história de todos aqueles que um dia foram julgados pela aparência simples e pelo cheiro honesto do trabalho duro. A carta havia chegado uma semana antes, com papel timbrado e palavras formais demais para o gosto de um homem acostumado com acordos selados no aperto de mão e promessas cumpridas sob o olhar de Deus. Reunião extraordinária de acionistas, dizia o documento, e Thomas sabia exatamente o que aquilo significava. Problemas, mudanças, talvez até o fim de uma parceria que ele cultivara com o mesmo cuidado com que plantava suas sementes. Mas ele não era homem de fugir de tempestades, e por isso, naquela manhã, pegou sua velha caminhonete e dirigiu pelas estradas de terra até chegar à cidade grande, onde arranha-céus perfuravam as nuvens como lanças de concreto e vidro, e onde pessoas corriam de um lado para outro sem nunca parar para sentir o cheiro da chuva ou observar o voo dos pássaros. O prédio da Megacorp se erguia no centro financeiro como um monumento à ambição humana, todo espelhado e reluzente, refletindo o céu, mas nunca conseguindo tocá-lo verdadeiramente. Thomas estacionou sua caminhonete entre carros importados que valiam mais que 5 anos de sua colheita. E quando desceu do veículo, sentiu os olhares de seguranças e executivos que passavam, olhares que diziam claramente que ele não pertencia àquele mundo de gravatas de seda e reuniões intermináveis. O porteiro o observou com desconfiança, talvez pensando que aquele homem de botas sujas e camisa simples havia se enganado de endereço. Mas Thomas apenas mostrou sua convocação e seguiu para os elevadores, onde uma música suave e sem alma tocava enquanto os andares subiam rapidamente, levando-o cada vez mais longe do chão firme que conhecia, cada vez mais perto daquele mundo artificial onde números em planilhas importavam mais que o suor derramado na terra. Quando as portas se abriram, no 42º andar, ele foi recebido por corredores largos, revestidos de mármore italiano, onde cada passo ecoava como um tambor anunciando sua chegada, e quadros abstratos que não faziam sentido algum para seus olhos acostumados com a beleza simples de um pôr-do-sol sobre o milharal decoravam paredes brancas demais, limpas demais, sem alma demais. A secretária que o recebeu na recepção olhou-o de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso profissional e vazio como uma casa abandonada, e indicou-lhe onde esperar enquanto preparavam a sala. Thomas sentou-se numa poltrona de couro que parecia nunca ter sido verdadeiramente usada, tão impecável e desconfortável que era, e observou ao seu redor o movimento daquele formigueiro corporativo onde jovens de ternos caríssimos falavam alto em telefones, sobre metas e lucros, onde mulheres de salto alto caminhavam apressadas, carregando tablets e documentos, e onde ninguém, absolutamente ninguém, parava para olhar nos olhos do outro com a honestidade simples de um cumprimento verdadeiro. Ele pensou em sua esposa Maria, que naquela hora estaria cuidando das galinhas e regando a horta, e em seus 3 filhos que estudavam na escola rural e corriam descalços pelos campos nas tardes de sábado.
Pensou em como aquele mundo ali, com toda sua pompa e luxo, parecia oco quando comparado à riqueza verdadeira de uma mesa farta conquistada com trabalho honesto, de abraços sinceros ao fim do dia, de noites estreladas, onde o único barulho era o canto dos grilos e o sussurro do vento nas árvores. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando um homem de terno cinza chumbo e gravata azul marinho apareceu e, sem sequer se apresentar direito, indicou com um gesto impaciente que era hora de entrar na sala de reuniões. A sala de reuniões da Megacorp brilhava como um palácio de vidro e aço, onde executivos de ternos italianos riam alto enquanto saboreavam café importado em xícaras de porcelana fina. As paredes eram painéis de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que se estendia até onde os olhos alcançavam. Um mar de prédios e avenidas que pulsava com a vida frenética de milhões de pessoas correndo atrás de sonhos que muitas vezes não eram nem seus. A mesa de reuniões era uma peça única de mogno maciço, tão polida que refletia as luzes embutidas no teto como um espelho. E ao redor dela se sentavam 12 homens e 3 mulheres, todos vestidos com roupas que custavam mais que o salário mensal de um trabalhador comum, todos exalando aquele perfume caro que vem em frascos franceses e caixas de veludo. Mas naquele dia, entre tapetes persas que pareciam obras de arte e quadros abstratos que custavam fortunas, mas não diziam nada sobre a condição humana, um homem vestindo camisa xadrez desbotada e botas empoeiradas caminhava devagar pelo corredor de mármore, carregando nos ombros calejados não apenas a poeira das estradas de terra que percorrera naquela manhã, mas o peso de gerações inteiras que cultivaram a terra com as próprias mãos, que dobraram as costas sob o sol escaldante para arrancar da terra o pão de cada dia, que conheceram a alegria de ver a semente germinar e a dor de perder colheitas, inteiras para a seca ou para as pragas. Quando Thomas Henrique abriu aquela porta envidraçada, com maçaneta de metal polido, que parecia nunca ter conhecido o toque de mãos calejadas, o perfume caro do ambiente se chocou violentamente com o cheiro honesto de trabalho duro que emanava de sua pele queimada pelo sol, criando um contraste tão marcante quanto óleo e água tentando se misturar. O ar-condicionado mantinha a temperatura da sala em exatos 21 graus Celsius. Mas Thomas sentiu um frio diferente. O frio que vem não da temperatura, mas da frieza humana, do julgamento silencioso, do preconceito que se esconde atrás de sorrisos educados e cumprimentos formais. Enquanto olhares atravessados começaram a cortar o ar como facas invisíveis, ele pode sentir cada par de olhos medindo-o, pesando-o, julgando-o, concluindo rapidamente que aquele homem não pertencia àquele ambiente de poder e dinheiro. Porque para aqueles homens de unhas feitas semanalmente em salões caros, de mãos macias, que nunca conheceram o cabo de uma enxada ou a aspereza de uma corda, de sorrisos calculados e palavras escolhidas como peças num tabuleiro de xadrez, a presença daquele fazendeiro humilde era como uma mancha de lama num tapete branco, uma nota dissonante numa sinfonia de arrogância, um lembrete incômodo de que existia um mundo inteiro além daquelas paredes de vidro, um mundo onde pessoas acordavam antes do sol nascer para trabalhar de verdade, onde o valor de um homem não se media pelo preço de seu relógio ou pela marca de seu carro. Thomas sentiu o peso daqueles olhares como pedras sendo empilhadas sobre seus ombros, mas manteve a cabeça erguida com a dignidade silenciosa de quem não tem nada a esconder, nem nada a provar além de sua própria verdade. Ele conhecia aquele tipo de gente, havia lidado com eles antes em feiras agropecuárias e negociações comerciais, sabia reconhecer a arrogância que vem da ignorância, o desprezo que nasce da falta de entendimento sobre o verdadeiro significado do trabalho e da perseverança.
Um dos executivos, um homem de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos de grife que refletiam as luzes da sala, sussurrou algo ao ouvido de sua colega ao lado, e ambos sorriram discretamente enquanto observavam Thomas procurar seu lugar à mesa. Outro executivo, mais jovem e com aquele ar de superioridade que às vezes vem com diplomas de universidades caras, mas pouca experiência de vida real, revirou os olhos de forma quase imperceptível quando Thomas passou por ele, como se a simples proximidade daquele homem de roupas simples pudesse de alguma forma contaminar sua aura de sucesso corporativo. E quando Thomas Henrique finalmente puxou a cadeira mais simples da sala, uma cadeira que ficava na ponta oposta da mesa, longe da cabeceira onde presumivelmente se sentava o CEO, e se sentou em silêncio, com a postura ereta de quem aprendeu desde cedo que dignidade não tem preço, a serpente da humilhação já desenrolava seus anéis venenosos, preparando-se para atacar com comentários cortantes e observações preconceituosas, pronta para devorar um homem que eles julgavam pequeno demais para estar ali, insignificante demais para merecer um lugar naquela mesa de decisões. Mas o que aqueles executivos não sabiam, o que suas mentes estreitas e seus corações endurecidos pela competição cruel do mundo corporativo não conseguiam enxergar, era que debaixo daquela camisa remendada com linha grossa e consertada à mão por Maria, numa noite à luz de lampião, batia o coração de um gigante adormecido. Um coração que conhecia o verdadeiro significado de força, não a força de músculos desenvolvidos em academias com ar-condicionado e instrutores particulares, mas a força forjada na adversidade, temperada pelas dificuldades, expandida pela compaixão e solidificada pela fé inabalável de que fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece ser o caminho mais difícil. Thomas havia construído tudo o que tinha começando do zero absoluto. Filho de agricultores que mal sabiam ler e escrever, mas que entendiam as lições mais importantes da vida. Aquelas que não vêm em livros didáticos, mas na observação dos ciclos da natureza, no respeito aos mais velhos, na solidariedade com os vizinhos em tempos de dificuldade. Ele havia trabalhado desde os 6 anos de idade, ajudando o pai a plantar feijão e milho num pedaço pequeno de terra arrendada, acordando enquanto as estrelas ainda brilhavam no céu para ordenhar vacas antes de caminhar 5 quilômetros até a escola rural. Havia conhecido a fome de verdade, não aquela fome estética de dietas da moda, mas a fome que dói na barriga e enfraquece as pernas. A fome que ensina gratidão por cada grão de arroz no prato. Com 16 anos, quando perdeu o pai num acidente com o trator velho que havia comprado usado e que não tinha os equipamentos de segurança adequados, Thomas precisou assumir a responsabilidade de cuidar da mãe doente e dos 4 irmãos mais novos. Foram anos de luta que pareciam não ter fim, trabalhando como diarista em fazendas vizinhas durante o dia e estudando à noite sob a luz fraca de uma lamparina, economizando cada centavo como se fosse o último, sonhando com o dia em que teria terra própria e não precisaria mais pagar renda a ninguém. Aos 22 anos, casou-se com Maria, a filha do dono da venda do povoado, uma moça de sorriso fácil e coração ainda mais generoso, que acreditou nele quando poucos acreditavam, que topou dividir uma vida de incertezas e dificuldades, porque viu naquele jovem de mãos calejadas algo que os outros não conseguiam ver: integridade, determinação e uma bondade genuína que o mundo moderno parecia ter esquecido que existia. Juntos, Thomas e Maria compraram seu primeiro pedaço de terra, com um empréstimo que levaria 20 anos para pagar. 10 alqueires de solo pedregoso e declive que ninguém mais queria, mas que eles transformaram com trabalho árduo e inteligente em terra produtiva.
Não foi fácil, nunca é para quem começa de baixo, mas Thomas tinha aprendido com seu pai que a terra recompensa quem a respeita, e por isso ele estudou técnicas de conservação do solo, rotação de culturas, adubação orgânica, tudo por conta própria em livros velhos que comprava em sebos ou pedia emprestado na biblioteca municipal. Os anos foram passando e a pequena propriedade foi crescendo, não por sorte ou atalhos, mas pela combinação de trabalho duro, decisões inteligentes e uma ética inabalável de sempre cumprir a palavra dada. Quando vizinhos enfrentavam dificuldades, Thomas era o primeiro a oferecer ajuda, emprestando equipamentos sem cobrar, doando sementes para quem havia perdido a colheita, ensinando técnicas que havia aprendido a quem quisesse aprender. Ele entendia que prosperidade verdadeira não se constrói sozinho, mas em comunidade, e que ajudar os outros a subir não significava que ele teria que descer. Com o tempo, sua fazenda Santa Rita tornou-se referência na região, não apenas pela produtividade, mas pela forma como era administrada, com respeito aos funcionários que eram tratados como família, com práticas sustentáveis que preservavam o meio ambiente, com projetos sociais que beneficiavam toda a comunidade. E foi exatamente essa reputação que chamou a atenção da Megacorp há alguns anos, quando a empresa decidiu expandir suas operações no setor agroindustrial e procurava fornecedores confiáveis que pudessem garantir qualidade e volume de produção. O primeiro contrato foi modesto, mas Thomas cumpriu cada cláusula com precisão cirúrgica, entregando no prazo com qualidade superior ao esperado, e sempre com aquela honestidade que parecia cada vez mais rara no mundo dos negócios. Os contratos foram aumentando, a parceria se fortalecendo e a Fazenda Santa Rita se tornou um dos principais fornecedores da Megacorp na região, responsável por uma fatia significativa da matéria-prima que a empresa processava em suas fábricas modernas e vendia em supermercados de todo o país. Mas o que nenhum daqueles executivos sentados ao redor daquela mesa de mogno sabia, o que não estava escrito em nenhum dos relatórios que liam em suas telas de tablet, ou nos gráficos coloridos que apresentavam em suas reuniões estratégicas, era que Thomas Henrique não era apenas um fornecedor entre tantos outros. Não era apenas mais um nome numa lista de parceiros comerciais que poderia ser substituído com facilidade se os números não fechassem no final do trimestre. Havia uma história muito maior ali. Uma verdade que o próprio Thomas mantinha guardada, não por vergonha, mas por humildade, porque ele nunca foi do tipo que gosta de se gabar de suas conquistas ou de usar seu poder para intimidar os outros. E enquanto ele se sentava naquela cadeira simples, ouvindo o burburinho das conversas superficiais ao seu redor, comentários sobre férias em ilhas paradisíacas e investimentos em criptomoedas, enquanto observava aqueles homens e mulheres de roupas caras mexendo em celulares de última geração e bebericando café especial trazido diretamente da Colômbia em grãos selecionados, o silêncio daquele fazendeiro humilde não era medo de estar num ambiente que não conhecia ou insegurança por estar cercado de gente que falava uma linguagem corporativa cheia de termos em inglês e siglas complicadas. Não. O silêncio de Thomas Henrique era a quietude profunda de quem conhece tempestades e sabe exatamente quando elas vão rugir. Era a calma do oceano antes do tsunami, a pausa do ar antes do trovão partir o céu em dois. Era o silêncio de um homem que havia enfrentado adversidades que aqueles executivos de unhas feitas nem conseguiriam imaginar, que havia sobrevivido a secas devastadoras quando o céu se fechava por meses e a terra rachava como pele ressecada, que havia superado pragas que destruíram plantações inteiras e doenças que dizimaram rebanhos, que havia atravessado crises econômicas que quebraram fazendeiros muito maiores e mais estabelecidos que ele.
Era o silêncio de quem aprendeu desde cedo que palavras precipitadas são como tiros no escuro, que podem acertar o alvo errado e causar danos irreparáveis, e que a verdadeira força não está em gritar mais alto ou em tentar impressionar os outros com discursos empolados, mas em saber a hora certa de falar e a forma certa de agir. Thomas havia aprendido com seu avô, um homem sábio que viveu 97 anos e viu de tudo um pouco neste mundo, que o homem que sabe quando calar tem poder sobre o homem que não sabe quando parar de falar, e que águas profundas correm em silêncio, enquanto águas rasas fazem barulho com qualquer pedra. E ali, naquela sala onde a arrogância era tão densa que quase podia ser tocada, onde o preconceito pairava no ar como uma nuvem tóxica, Thomas escolheu o silêncio não como rendição, mas como estratégia, não como fraqueza, mas como preparação para o momento certo de agir. Ele observou cada rosto ao redor daquela mesa, com a atenção silenciosa de um agricultor que observa as nuvens antes de decidir se é dia de plantar, estudando expressões, medindo intenções, entendendo que havia ali uma dinâmica de poder que ia muito além do que estava escrito na convocação formal da reunião. Percebeu a forma como alguns executivos se posicionavam mais próximos ao CEO, competindo pela atenção e aprovação dele, como filhotes competem pela atenção da mãe. Notou como outros se mantinham estrategicamente neutros, com expressões cuidadosamente controladas que não revelavam alianças ou oposições, e identificou aqueles poucos que pareciam genuinamente desconfortáveis com o clima de tensão e preconceito que começava a dominar o ambiente. Thomas conhecia gente, havia aprendido a ler pessoas, não em cursos de psicologia organizacional ou workshops de inteligência emocional, mas na vida real, negociando com atravessadores que tentavam enganá-lo nos preços, lidando com fiscais corruptos que pediam propina disfarçada de taxa extraordinária, enfrentando políticos mentirosos que prometiam tudo em época de eleição e desapareciam depois que os votos eram contados. Ele sabia reconhecer honestidade num aperto de mão e falsidade num sorriso largo demais. Sabia distinguir respeito genuíno de educação hipócrita. E naquela sala ele não encontrou muito do primeiro, mas abundância do segundo. E então, quando o CEO Márcio Valente entrou na sala como um imperador, entrando em seu salão de audiências, com passos calculados que ecoavam proposital e dramaticamente no piso de mármore, com seu terno feito sob medida que custava mais que 3 meses do salário de um professor, com seu relógio suíço que valia uma pequena fortuna e que ele ajustava frequentemente no pulso, como quem quer ter certeza de que todos notaram sua existência, Thomas sentiu o ar da sala mudar completamente, como quando uma frente fria chega e de repente tudo fica mais pesado, mais denso, mais carregado de eletricidade, prestes a se transformar em raios. Márcio Valente era um daqueles homens que havia nascido em berço de ouro, mas gostava de contar histórias sobre como era self-made, que havia estudado nas melhores escolas que o dinheiro do pai podia pagar. Mas falava como se tivesse conquistado tudo sozinho, que usava termos em inglês mesmo quando havia palavras perfeitas em português, porque achava que isso o fazia parecer mais cosmopolita e sofisticado. Ele olhou para Thomas com aquele olhar que algumas pessoas reservam para coisas que consideram inferiores, um olhar que passeia rapidamente de cima a baixo, medindo e julgando, um olhar que diz claramente o que você está fazendo aqui, sem precisar verbalizar a pergunta. O relógio na parede marcava exatamente 9 horas da manhã, quando o CEO Márcio Valente, com seu relógio suíço de edição limitada, que valia mais que uma colheita inteira de soja, levantou-se da cabeceira da mesa como um rei se preparando para destronar um súdito que ousou pisar em seu castelo sem permissão. Havia uma teatralidade calculada em cada movimento dele,
na forma como ajustou os punhos da camisa francesa antes de colocar as mãos espalmadas sobre a mesa de mogno, na maneira como limpou a garganta para chamar a atenção de todos os presentes, no jeito como seu olhar percorreu lentamente cada rosto na sala, antes de finalmente pousar sobre Thomas com um misto de desdém e algo que parecia quase diversão cruel. Márcio era conhecido no mercado corporativo por sua personalidade dominadora, por comandar reuniões, como um maestro que não tolera desafinação em sua orquestra, e havia construído uma reputação de homem duro que tomava decisões difíceis sem pestanejar, que cortava custos sem se importar com quantas famílias seriam afetadas, que priorizava números em planilhas acima de seres humanos de carne e osso. Ele havia assumido a posição de CEO da Megacorp há 3 anos, trazido por um conselho de administração que queria alguém agressivo o suficiente para aumentar os lucros e impiedoso o suficiente para fazer o que fosse necessário para alcançar as metas trimestrais que satisfaziam os acionistas famintos por dividendos cada vez maiores. E então, com voz embebida em desprezo, que pingava de cada sílaba como veneno destilado, Márcio Valente começou a enumerar os chamados problemas que aquele simples agricultor representava para a imagem corporativa da empresa. Sua voz ecoava pela sala com aquela entonação peculiar de quem está acostumado a ser ouvido sem ser questionado, de quem aprendeu que volume e autoridade podem substituir argumentos sólidos quando se quer intimidar alguém. Senhores e senhoras, ele começou com uma pausa dramática. Estamos aqui hoje para discutir um assunto que tem tirado meu sono e que deveria tirar o sono de todos vocês que se preocupam com o futuro desta corporação. Temos em nossa cadeia de fornecedores um elemento que, embora possa ter sido útil no passado, quando éramos uma empresa menor e menos sofisticada, agora representa um problema significativo para nossa imagem de marca e nossa estratégia de expansão internacional. Ele fez outra pausa. Dessa vez, olhando diretamente para Thomas com um sorriso que não tinha absolutamente nada de amigável. Um sorriso que era pura crueldade disfarçada de profissionalismo. Este senhor aqui, ele disse apontando para Thomas, como se estivesse identificando uma mancha numa parede recém-pintada. Este fornecedor de quem estou falando é exatamente o tipo de parceiro que precisamos substituir urgentemente se quisermos ser levados a sério no mercado global. E então, Márcio começou a disparar palavras como flechas envenenadas, acusações que saíam de sua boca com a precisão calculada de alguém que havia preparado aquele discurso com antecedência, que havia ensaiado cada frase para causar o máximo impacto e humilhação possível. Falou sobre contratos supostamente quebrados, citando cláusulas e números que qualquer um que conhecesse a verdade saberia que eram distorções completas da realidade, mencionando atrasos em entregas que nunca haviam acontecido, mas que ele apresentava como fatos consumados, apoiado em relatórios que provavelmente havia fabricado especialmente para aquela reunião. Discorreu longamente sobre prazos perdidos que custaram à empresa milhões em oportunidades perdidas, inventando histórias sobre clientes internacionais que teriam cancelado pedidos devido à suposta incompetência daquele fornecedor rural que não tinha a menor noção de como funcionavam os negócios no século XXI. Criticou aspectos técnicos da produção usando terminologia complexa que ele sabia que soaria impressionante para os outros executivos, mas que qualquer agricultor experiente reconheceria como absurdo completo, falando sobre índices de produtividade e padrões de qualidade que supostamente não estavam sendo atingidos, sobre certificações internacionais que alegadamente estavam em risco por causa da associação da empresa com fornecedores que não atendiam aos padrões esperados por parceiros comerciais estrangeiros exigentes.
E não é apenas uma questão de números, senhores. Márcio continuou com aquele ar de quem está prestes a revelar o argumento definitivo que não deixa espaço para contestação. É também uma questão de imagem e posicionamento estratégico de marca. Quando nossos clientes internacionais, quando investidores sofisticados de fundos de investimento europeus e asiáticos fazem suas due diligences antes de fechar negócios conosco, o que eles encontram? Encontram que nossa cadeia de suprimentos ainda inclui fornecedores antiquados, que trabalham com métodos ultrapassados, que não têm a menor noção de sustentabilidade moderna, que não entendem conceitos básicos de ESG e responsabilidade corporativa. Ele pausou novamente, dessa vez caminhando lentamente ao redor da mesa como um promotor de acusação circulando o réu no tribunal, e continuou com voz ainda mais carregada de condenação. Estamos falando de incompetência rural. Senhores, daquele tipo de mentalidade tacanho que acredita que fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas é suficiente, que não entende que o mundo mudou, que os mercados evoluíram, que precisamos de parceiros que estejam à altura de nossa visão corporativa e não de agricultores de meia tigela, que mal sabem usar um computador e que provavelmente nunca ouviram falar em blockchain, agricultura de precisão com drones e satélites, ou análise de Big Data aplicada à produção agrícola. Enquanto Márcio Valente destilava seu veneno verbal com aquela eloquência cruel de quem aprendeu a usar palavras como armas, os outros executivos se entreolhavam com sorrisos cúmplices que diziam tudo sobre o tipo de cultura corporativa que havia sido cultivada ali sob sua liderança. Alguns até soltando risadinhas abafadas que ecoavam pela sala, como corvos sobre um campo de batalha, abutres circulando uma presa ferida, predadores sentindo o cheiro de sangue e se preparando para participar do festim. A vice-presidente de operações, uma mulher de terninho preto e pérolas no pescoço, que havia chegado naquela posição, não necessariamente por mérito, mas por saber bajular as pessoas certas nas horas certas, cobriu a boca com a mão num gesto falso de surpresa, enquanto seus olhos brilhavam com aquele prazer mesquinho que algumas pessoas sentem ao testemunhar a humilhação alheia. O diretor financeiro, um homem mais jovem com cara de quem passara mais tempo estudando planilhas do que vivendo a vida real, acenou com a cabeça, concordando com cada palavra de Márcio, enquanto fazia anotações em seu tablet com aquela expressão séria de quem está participando de algo muito importante. Outros executivos simplesmente permaneciam em silêncio, mas com expressões que variavam entre aprovação tácita e indiferença calculada. Ninguém ali tendo a coragem ou a decência básica de questionar aquele massacre verbal público, aquela execução profissional de um homem que nem sequer tinha a chance de se defender adequadamente antes de ser julgado e condenado. Mas Thomas permanecia imóvel em sua cadeira, com os olhos fixos na mesa de mogno polida, onde podia ver seu próprio reflexo distorcido, suas mãos calejadas descansando tranquilamente sobre as pernas, enquanto respirava fundo e cadenciado, usando a técnica que havia aprendido ainda criança, quando seu avô lhe ensinara que homem de verdade não deixa a raiva comandar suas ações, mas aprende a transformar a tempestade interior em chuva que rega decisões sábias. Enquanto as acusações e insultos continuavam voando ao seu redor como granizo numa tempestade de verão, memórias começaram a inundar sua mente como um rio transbordando suas margens após dias de chuva forte, levando-o de volta através dos anos até momentos que haviam moldado quem ele era e o que representava. Viu seu avô João, um homem baixo e forte, como um tronco de aroeira, agachado na terra vermelha do sítio, ensinando-o com paciência infinita sobre os segredos da agricultura que não vem em livros, mas na observação atenta dos sinais da natureza, ensinando-o a plantar na lua certa, porque
A lua minguante é para plantar o que cresce debaixo da terra e a lua crescente para o que cresce acima, mostrando-lhe como ler as nuvens para prever a chuva, como sentir a umidade do solo apertando um punhado de terra na mão, como escolher as melhores sementes, não pelo tamanho, mas pelo peso e pela aparência saudável. Viu seu pai Roberto, homem de poucas palavras, mas de ações que falavam mais alto que qualquer discurso, construindo cercas sob o sol escaldante de meio-dia, quando o termômetro marcava 40 graus à sombra e não havia sombra para se abrigar, cravando mourões na terra dura e esticando arame farpado com mãos que sangravam, mas nunca paravam, porque havia trabalho a ser feito e família para alimentar. Lembrou-se das costas curvadas do pai contra o horizonte dourado do entardecer, da camisa ensopada de suor, que parecia uma segunda pele grudada no corpo magro, mas forte, do jeito como ele parava de vez em quando para limpar a testa com o braço e olhar para o trabalho feito com aquele orgulho silencioso de quem sabe que está construindo algo que vai durar, que vai servir de base para que os filhos tenham uma vida um pouco melhor que a sua. Ouviu novamente a voz de sua mãe Rosa, doce como mel de abelha silvestre, embalando sonhos em cantigas simples, enquanto costurava roupas à luz fraca do lampião de querosene, nas noites longas, quando não havia dinheiro para pagar a conta de luz, cantando aquelas músicas antigas que sua própria mãe havia lhe ensinado, canções sobre esperança e fé, sobre plantar e colher, sobre o rio que corre para o mar e sempre encontra seu caminho, não importa quantas pedras tentem bloqueá-lo. Essas memórias não vinham como fragmentos aleatórios, mas como uma narrativa completa, uma história de gerações que haviam enfrentado adversidades inimagináveis e sobrevivido não por serem mais fortes fisicamente ou mais inteligentes academicamente que outros, mas por terem algo que nenhum diploma universitário pode ensinar e nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Resiliência forjada na luta diária, integridade mantida mesmo quando ninguém estava olhando, dignidade preservada mesmo nos momentos mais difíceis, quando teria sido mais fácil desistir ou tomar atalhos desonestos. Thomas pensou em todas as vezes que havia sido subestimado por usar roupas simples, todas as ocasiões em que pessoas haviam julgado seu valor pelo sotaque caipira e pelas mãos calejadas, sem sequer tentar conhecer quem ele realmente era por dentro. Todas as situações em que precisara provar sua competência 10 vezes mais que outros, apenas porque vinha de origem humilde e não tinha sobrenome importante ou conexões poderosas, abrindo portas. E enquanto essas lembranças percorriam sua consciência como um filme sendo projetado em sua mente, algo começou a mudar na atmosfera da sala. Uma mudança sutil, mas perceptível, como quando a pressão do ar cai antes de uma tempestade e os animais ficam inquietos, sentindo que algo grande está prestes a acontecer. Então, Márcio Valente cometeu o erro fatal. O erro que selaria seu destino e transformaria aquela reunião de humilhação, planejada em um momento de justiça poética, que seria lembrado por todos os presentes pelo resto de suas vidas. No auge de sua arrogância, inchado pelo poder temporário de sua posição e embriagado pela própria eloquência venenosa, ele proferiu as palavras que cruzaram a linha do aceitável e adentraram território onde até mesmo os executivos mais bajuladores começaram a se sentir desconfortáveis. Francamente, senhores, precisamos parar de ter pena desse tipo de gente e tomar decisões baseadas em racionalidade corporativa. Gente como ele deveria saber seu lugar, deveria entender que existem limites para onde pessoas de sua categoria podem chegar no mundo dos negócios modernos. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi diferente do silêncio anterior.
Não era mais o silêncio de cumplicidade ou aprovação, mas um silêncio carregado de tensão, como se todos na sala tivessem acabado de perceber que talvez aquilo tivesse ido longe demais, que talvez houvesse algo muito errado com o que estava acontecendo ali. Porque naquele momento exato, como se um interruptor tivesse sido acionado em algum lugar profundo de sua alma, Thomas Henrique ergueu o rosto lentamente, tão lentamente que o movimento parecia acontecer em câmera lenta, e quando seus olhos finalmente encontraram os de Márcio Valente, não havia mais neles a humildade paciente do homem que aceita injustiças em silêncio. Não havia mais a resignação do oprimido que abaixa a cabeça diante do opressor. Não, o que brilhava naqueles olhos escuros era a força ancestral de quem venceu secas devastadoras que mataram o gado e racharam a terra. Enchentes destruidoras que levaram embora colheitas inteiras num único dia de fúria da natureza. Pragas de gafanhotos que desceram do céu como nuvens vivas e devoraram tudo que era verde, e principalmente preconceitos enraizados de pessoas que acreditavam que o valor de um ser humano podia ser medido pela roupa que veste ou pelo endereço onde mora. Era o olhar de um homem que havia sido testado pelo fogo da adversidade e saído não apenas intacto, mas temperado, fortalecido, transformado em algo indestrutível, como aço. E quando Thomas finalmente abriu a boca para falar, sua voz saiu calma, mas carregada de uma autoridade que não precisava de volume para se fazer ouvir. Uma autoridade que vinha não de posições corporativas ou diplomas pendurados na parede, mas de décadas de experiência real, de batalhas verdadeiras vencidas, de promessas cumpridas e responsabilidades honradas. Senhor Valente, ele começou, e a forma como pronunciou o nome do CEO soou quase irônica, como se estivesse questionando silenciosamente se aquele homem realmente merecia o sobrenome que carregava. O senhor falou bastante nesses últimos minutos. Falou sobre problemas e incompetências, sobre atrasos e prejuízos, sobre imagem corporativa e padrões internacionais. Falou tanto que esqueceu de verificar alguns fatos muito importantes antes de convocar esta reunião. O tom era tranquilo, mas havia nele uma firmeza que fez o salão inteiro emudecer instantaneamente, como se alguém tivesse pressionado o botão de mudo num aparelho de som. Os executivos que segundos antes estavam sorrindo e cochichando, agora estavam completamente silenciosos, sentindo que algo estava mudando no equilíbrio de poder daquela sala, mas ainda não entendendo exatamente o que era. Thomas continuou, sua voz ganhando corpo e presença a cada palavra. O senhor falou sobre contratos quebrados, mas os registros mostram que nos últimos 5 anos, desde que comecei a fornecer para esta empresa, nunca houve um único atraso em minhas entregas. Nenhum único. Podem verificar nos arquivos, nos relatórios de logística, nos documentos de recebimento assinados pelos seus próprios funcionários. O senhor falou sobre padrões de qualidade não atingidos, mas esqueceu de mencionar que minha produção tem índices de aprovação de 98%, 2 pontos acima da média nacional e 4 pontos acima da exigência contratual. O senhor falou sobre incompetência rural e métodos ultrapassados, mas parece não saber que minha fazenda foi certificada internacionalmente por 3 organizações diferentes de agricultura sustentável, que utilizamos tecnologia de ponta em monitoramento por satélite e drones, e que servimos de modelo para programas de extensão universitária que trazem estudantes de agronomia para aprender técnicas de produção eficiente e ambientalmente responsável. Cada frase era como um tijolo sendo cuidadosamente colocado na construção de um argumento sólido, irrefutável, demolidor.
O rosto de Márcio Valente começou a mudar de cor, o vermelho arrogante da certeza sendo lentamente substituído por um tom mais pálido da dúvida. Mas ele ainda tentava manter a compostura, ainda acreditava que sua posição lhe dava imunidade contra qualquer contestação. Senhor, ele começou a dizer com aquele tom condescendente de quem está prestes a colocar alguém em seu lugar. Mas Thomas levantou a mão num gesto simples que, de alguma forma, carregava mais autoridade que qualquer grito. E Márcio se calou no meio da palavra, como uma criança repreendida pelo pai. Eu não terminei, Thomas disse calmamente, e então alcançou a pasta de couro surrada que havia trazido consigo, aquela pasta velha que Maria havia lhe dado de presente de aniversário 10 anos atrás e que ele carregava para todo lugar importante, uma pasta que já tinha viajado para bancos, cartórios, reuniões com cooperativas, e agora estava ali naquela sala de reuniões luxuosa da Megacorp. Com movimentos deliberados, ele abriu a pasta e começou a retirar documentos, não papéis amassados ou anotações desleixadas, mas documentos oficiais em papel timbrado, certificados com selos e autenticações, contratos encadernados profissionalmente. O senhor falou que eu deveria saber meu lugar, Thomas continuou, enquanto organizava os documentos sobre a mesa. E eu concordo completamente com isso. É muito importante que cada pessoa saiba exatamente qual é seu lugar numa organização. Por isso, eu trouxe alguns documentos aqui que talvez esclareçam qual é exatamente o meu lugar nesta empresa. E então ele começou a revelar a verdade que ninguém ali esperava, a verdade que havia sido mantida em segredo não por desonestidade, mas por uma humildade profunda que nunca buscou holofotes ou reconhecimento público. Aquele fazendeiro humilde que eles haviam ridicularizado e desprezado não era um simples fornecedor entre tantos outros, não era um parceiro comercial descartável, que podia ser substituído com facilidade. Thomas Henrique era, na verdade, o verdadeiro dono majoritário da Megacorp, o acionista controlador que detinha 53% das ações da empresa, um homem que havia construído seu império não nos salões climatizados de Wall Street, mas nos campos e plantações. Não através de fusões e aquisições agressivas, mas através de crescimento orgânico e investimentos inteligentes, não explorando trabalhadores e destruindo concorrentes, mas criando oportunidades e construindo parcerias justas. A história, Thomas explicou, enquanto mostrava os documentos que provavam cada palavra. Começara 15 anos atrás, quando a Megacorp ainda era uma empresa pequena de processamento agrícola à beira da falência, sufocada por dívidas e má administração. Os fundadores originais, desesperados para não perder tudo que haviam construído, procuraram investidores que pudessem injetar capital e salvar a empresa. Foi quando Thomas, que na época já havia prosperado significativamente com sua fazenda e estava procurando diversificar investimentos, decidiu não apenas emprestar dinheiro, mas comprar uma participação substancial na empresa. Ele fez isso não através de bancos de investimento ou corretores sofisticados, mas diretamente usando advogados de uma cidadezinha próxima que cuidaram de toda a papelada de forma discreta. Ao longo dos anos seguintes, enquanto a empresa se recuperava e crescia, Thomas foi aumentando sua participação acionária sempre que surgiam oportunidades, comprando ações de sócios que queriam sair, reinvestindo dividendos, até que eventualmente se tornou o maior acionista individual, o controlador de fato da corporação. Mas ele nunca quis estar envolvido na gestão diária, nunca quis ter um escritório no 42º andar ou participar de reuniões intermináveis sobre estratégia e posicionamento de marca. Ele deixava isso para executivos profissionais, para pessoas como Márcio Valente, que teoricamente sabiam como administrar uma grande corporação.
Sua única exigência sempre fora que a empresa mantivesse valores de integridade, tratasse bem seus funcionários e fornecedores e operasse de forma ética e sustentável. Enquanto Thomas falava, mostrando documento após documento que comprovavam sua história, certificados de ações, contratos de compra e venda autenticados, atas de assembleias de acionistas onde seu nome aparecia como maior votante, relatórios de auditoria que mostravam a estrutura societária da empresa. O chão pareceu tremer sob os pés de Márcio Valente, cujo rosto passou do vermelho da arrogância para o branco cadavérico da derrota em questão de segundos. Suas mãos começaram a tremer visivelmente, o relógio suíço caríssimo em seu pulso, de repente parecendo uma algema pesada ao invés de símbolo de status, e seu olhar percorreu a sala desesperadamente como se procurasse uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse reverter aquela situação catastrófica que ele mesmo havia criado ao decidir humilhar publicamente a pessoa errada. Os outros executivos estavam completamente paralisados, alguns com a boca literalmente aberta em choque, outros com expressões de horror ao perceberem que haviam participado, mesmo que passivamente, da humilhação do verdadeiro dono da empresa. O homem que assinava seus contra-cheques, que aprovava seus bônus, que tinha poder de vida e morte profissional sobre cada um deles. Thomas Henrique então se levantou devagar de sua cadeira, e quando estava completamente de pé, parecia muito maior do que realmente era, alto como uma montanha, não por causa de sua estatura física, mas por causa da dignidade inabalável que irradiava de sua presença, da autoridade moral que vinha de anos vivendo de acordo com princípios sólidos, enquanto outros apenas pregavam sobre valores corporativos em apresentações de PowerPoint. Ele olhou diretamente nos olhos de Márcio Valente, aqueles olhos que minutos atrás o haviam olhado com tanto desprezo, agora não conseguiam sustentar o contato visual, desviando para o lado como os de um cachorro que sabe que fez algo errado e espera a punição. Então Thomas proferiu apenas três palavras simples que foram seladas em autoridade inabalável, que não precisava de gritos ou ameaças para serem efetivas. 3 palavras que ecoaram pela sala com o peso de um martelo de juiz batendo e decretando a sentença final. Você está demitido. O silêncio que seguiu foi absoluto, total, completo. Era possível ouvir o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado, o tic-tac distante do relógio na parede, a respiração pesada de Márcio, que parecia estar tendo dificuldade para processar o que acabara de acontecer. Thomas continuou calmamente. Você está demitido não apenas por incompetência gerencial, embora suas decisões nos últimos meses tenham custado à empresa milhões em oportunidades perdidas e talentos desperdiçados. Você está demitido não apenas por criar um ambiente de trabalho tóxico, baseado em medo e bajulação, ao invés de respeito e colaboração, embora isso, por si só, já fosse motivo suficiente. Você está demitido principalmente por demonstrar aqui hoje uma falta total de caráter, por revelar que acredita que algumas pessoas são intrinsecamente superiores a outras por causa de roupas caras e diplomas pendurados na parede, por mostrar que seu julgamento não é baseado em mérito e resultados, mas em preconceitos e aparências superficiais. Essa não é a cultura que eu quero para minha empresa. Esse não é o exemplo que deve ser dado para os funcionários que acordam cedo todos os dias e trabalham duro para fazer esta organização funcionar. Thomas então virou-se para os outros executivos que permaneciam em estado de choque ao redor da mesa. E sua voz ganhou um tom diferente, não mais de confronto, mas de ensino, como um pai explicando uma lição importante para filhos que cometeram um erro sério, mas ainda podem aprender.
Eu construí esta empresa, investindo na terra e nas pessoas, acreditando que sucesso verdadeiro não é medido apenas em números numa planilha, mas em vidas melhoradas, em comunidades fortalecidas, em valores preservados. Trabalhei como fornecedor da própria empresa que possuo, porque queria entender cada etapa do processo, porque queria manter contato com a realidade do trabalho que sustenta este negócio, porque nunca quis me tornar o tipo de executivo que perde a conexão com as raízes e começa a acreditar que sua importância vem do cargo e não do caráter. Ele pausou, deixando as palavras assentarem, e continuou. Hoje vocês testemunharam o que acontece quando alguém confunde posição temporária com valor permanente, quando se esquece que títulos acadêmicos e ternos caros nunca substituirão o caráter forjado na luta honesta, a integridade construída em decisões difíceis e a humildade que vem de conhecer verdadeiramente de onde viemos e quem realmente somos. E assim, naquela manhã que começara como mais uma reunião corporativa numa sala luxuosa, a dignidade foi devolvida ao seu lugar, não através de vingança ou crueldade, mas através da revelação simples, da verdade e da aplicação justa de consequências merecidas. Márcio Valente saiu daquela sala não como o CEO poderoso que havia entrado, mas como um homem diminuído que aprendeu da forma mais dura possível que humilhar os outros eventualmente resulta em nossa própria humilhação, que julgar pelas aparências é uma armadilha na qual apenas os tolos caem, e que no final das contas, não importa quão alto escalamos na hierarquia corporativa ou social, sempre haverá alguém acima de nós, e é melhor torcer para que essa pessoa tenha mais sabedoria e compaixão do que nós demonstramos quando estávamos em posição de poder sobre outros. O silêncio que tomou conta daquela sala era ensurdecedor, porque não era o vazio da ausência, mas o peso da verdade finalmente revelada. Havia algo de quase palpável naquele momento, como se o próprio ar tivesse se solidificado em torno dos presentes, aprisionando-os em suas cadeiras de couro italiano, forçando-os a testemunhar as consequências de suas próprias ações. As paredes de vidro temperado, que normalmente ofereciam uma vista panorâmica da cidade aos seus pés, pareciam agora espelhos cruéis, refletindo não a paisagem urbana lá fora, mas a paisagem devastada das consciências ali dentro. Márcio recolhia seus pertences com mãos trêmulas e olhos baixos, cada movimento uma confissão silenciosa de culpa e arrependimento. A pasta de couro que antes carregava com tanta pompa agora pesava como chumbo em seus braços, não pelo conteúdo material, mas pelo peso simbólico de tudo que representava. Anos de arrogância destilada, décadas de prepotência cultivada, uma carreira inteira construída sobre a premissa equivocada de que poder e posição conferiam o direito de humilhar os outros. Seus dedos tremiam ao fechar os últimos botões da pasta, e uma gota de suor escorria pela sua têmpora, traindo o pânico que crescia em seu peito como uma planta venenosa. Os outros executivos permaneciam paralisados, como estátuas de sal, eternizados naquele instante de revelação catastrófica. Seus rostos, normalmente compostos em máscaras profissionais de confiança e autoridade, agora exibiam uma paleta de emoções que iam do choque à vergonha, do medo ao desespero contido. Eram testemunhas involuntárias de que a humilhação que tentaram impor havia se voltado contra eles mesmos como um bumerangue da justiça divina, e essa consciência os consumia por dentro como fogo lento. A ironia da situação não escapava a ninguém.
Ali estava um grupo de homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas a escalar a pirâmide corporativa, acumulando títulos, certificados e símbolos de status, apenas para descobrir que haviam cometido o erro mais elementar possível. Julgaram um livro pela capa. E não qualquer livro, mas o proprietário da própria editora, o autor da história que todos eles faziam parte, o homem que assinava indiretamente seus contra-cheques e garantia seus privilégios. Thomas ainda estava de pé, uma figura que contrastava dramaticamente com o ambiente opulento ao seu redor. Suas roupas simples, a camisa de flanela desbotada, as calças de trabalho com manchas de terra ainda visíveis nos joelhos, as botas gastas que haviam pisado em incontáveis campos antes de pisar naquele carpete importado, contavam uma história muito diferente daquela que os ternos sob medida dos executivos narravam. Era uma história de autenticidade, de conexão genuína com a terra e com o trabalho que realmente importa, de raízes profundas em solo fértil, de valores sólidos. Ele olhou ao redor daquela sala luxuosa, que agora parecia pequena demais para conter a lição monumental daquele momento. Os quadros abstratos nas paredes, que custavam mais do que muitas famílias ganhariam em uma vida inteira, pareciam absurdamente fúteis diante da verdade nua e crua que acabara de ser revelada. A mesa de reuniões, talhada em madeira nobre e polida até brilhar como espelho, refletia não apenas as luzes do lustre de cristal acima, mas também refletia, metaforicamente, a superficialidade de tudo aquilo. Com voz pausada, medida, carregada de uma autoridade que não precisava ser imposta porque emanava naturalmente de sua essência, Thomas explicou aos presentes que jamais esqueceria suas origens. Não era uma declaração defensiva, nem um discurso preparado para impressionar. Era simplesmente a verdade, dita com a mesma simplicidade com que se afirma que o sol nasce no leste. Suas palavras ecoavam na sala como sinos em uma catedral vazia, e cada sílaba carregava o peso de décadas de experiência vivida, não apenas observada de longe ou lida em relatórios corporativos. Cada calejadura em suas mãos contava uma história de persistência, explicou ele, erguendo essas mãos diante de todos como quem exibe medalhas de honra conquistadas em batalhas reais. Não eram as mãos macias e perfumadas dos que passam a vida em escritórios climatizados, apertando mãos em almoços de negócios e digitando em teclados ergonômicos. Eram mãos que conheciam o toque áspero da terra, o peso das ferramentas, a temperatura do trabalho sob o sol escaldante e sob a chuva persistente. Cada cicatriz era um capítulo, cada calo era um parágrafo na narrativa de uma vida dedicada não à acumulação egoísta, mas à construção coletiva. Então Thomas começou a contar sua história, não porque precisasse se justificar, afinal, ele não devia satisfação a ninguém naquela sala, mas porque reconhecia uma oportunidade pedagógica rara. Ele falou sobre como construiu seu império não explorando os fracos, mas fortalecendo as comunidades rurais. Não eram palavras vazias de relações públicas ou slogans corporativos desenhados por agências de marketing caras. Era o relato factual de décadas de trabalho árduo, de decisões difíceis tomadas com o coração, de momentos em que o lucro foi deliberadamente sacrificado em nome de princípios maiores. Ele descreveu os primeiros anos, quando ainda era apenas um jovem trabalhador rural com mais sonhos do que capital, mais determinação do que recursos. Contou sobre as noites em claro estudando maneiras de melhorar a produtividade sem destruir o solo, sobre as experiências fracassadas que custaram caro, mas ensinaram lições valiosas, sobre os primeiros pequenos sucessos que foram compartilhados com a comunidade ao invés de acumulados egoisticamente. Cada conquista era celebrada não como vitória individual, mas como avanço coletivo.
Thomas investiu na terra, explicou ele, mas não da maneira que os especuladores imobiliários ou os exploradores ambientais fazem, extraindo tudo e deixando desolação para trás. Ele investiu na terra como quem investe em um relacionamento de longo prazo, com paciência, respeito e visão de futuro. Implementou técnicas de agricultura sustentável, décadas antes que isso se tornasse tendência, não por oportunismo mercadológico, mas por genuína compreensão de que a terra é um legado a ser preservado para as próximas gerações. Não um recurso a ser esgotado para lucro imediato. Mas mais importante ainda, Thomas investiu nas pessoas. Não no sentido abstrato e desencarnado que os manuais de recursos humanos pregam, tratando funcionários como capital humano ou ativos da empresa. Ele investiu nas pessoas de forma concreta, humana, pessoal. Conhecia os nomes não apenas de seus funcionários diretos, mas de seus filhos, de seus sonhos, de suas dificuldades. Criou programas de educação quando o governo falhava em fazê-lo. Estabeleceu cooperativas quando os bancos se recusavam a emprestar aos pequenos produtores. Construiu infraestrutura quando as autoridades ignoravam as comunidades rurais. Ele contou, com voz embargada pela emoção genuína, sobre a primeira escola que ajudou a construir em uma comunidade isolada. Não foi uma jogada de marketing. Não houve fotógrafos para registrar o momento, nem releases de imprensa para anunciar a façanha. Foi simplesmente a resposta prática a um problema real. Crianças caminhando quilômetros todos os dias para ter acesso à educação, ou pior, abandonando completamente a possibilidade de aprender, porque a distância era intransponível. Thomas e os membros da comunidade literalmente puseram as mãos na massa, misturaram cimento, carregaram tijolos, ergueram paredes. A escola ainda estava lá, funcionando, transformando vidas, muito tempo depois que muitos projetos corporativos de responsabilidade social haviam sido esquecidos. As cooperativas que ele ajudou a estabelecer não eram empreendimentos para extrair lucro dos produtores rurais, mas estruturas genuinamente cooperativas, onde os pequenos agricultores podiam se unir para ter poder de negociação, acesso a melhores preços, capacidade de investimento coletivo. Thomas abriu mão de margem de lucro incontáveis vezes para garantir que essas cooperativas permanecessem viáveis, para assegurar que os produtores recebessem preços justos por seu trabalho, enquanto outros empresários viam os agricultores como elos fracos em uma cadeia de suprimentos a ser otimizada. Thomas os via como parceiros essenciais em um ecossistema a ser nutrido. Ele falou sobre os momentos de crise e houve muitos. As safras perdidas por secas inesperadas, as pragas que devastaram plantações inteiras, as crises econômicas que destruíram mercados da noite para o dia. Em cada um desses momentos, Thomas teve escolhas a fazer. Poderia ter abandonado os produtores à própria sorte, rompido contratos invocando cláusulas de força maior, cortado relações com comunidades que se tornaram economicamente inviáveis. Mas ele não fez nada disso. Ao invés, absorveu prejuízos, renegociou dívidas de forma justa, manteve compromissos, mesmo quando isso significava anos operando no vermelho. E essa lealdade, esse compromisso inabalável com as pessoas, eventualmente retornou multiplicado. Thomas provava, com cada palavra e cada exemplo concreto que oferecia, que grandeza verdadeira não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pela profundidade das raízes que plantamos no coração dos outros. Não era filosofia abstrata ou pregação moralista. Era o relato de uma vida vivida de acordo com princípios testados e comprovados através de décadas de aplicação prática. Enquanto outros empresários mediam sucesso em termos de valorização de ações, participação de mercado e taxas de retorno, Thomas media sucesso pelo número de famílias que conseguiram sair da pobreza, pelo número de crianças que tiveram acesso à educação,
pelo número de comunidades que se tornaram autossustentáveis. Os executivos na sala ouviam em silêncio sepulcral. Alguns olhavam para baixo, incapazes de sustentar o olhar de Thomas. Conscientes do contraste gritante entre a trajetória que ele descrevia e suas próprias carreiras construídas em salas de reunião climatizadas, otimizando planilhas, cortando custos que representavam vidas reais, tomando decisões baseadas exclusivamente em métricas financeiras, sem nunca considerar o custo humano. Outros olhavam fixamente para Thomas como quem observa uma criatura de outro mundo, algo tão diferente de tudo que conheciam que mal conseguiam processar o que estavam testemunhando. A sala, com toda a sua opulência cuidadosamente projetada, parecia diminuir em torno de Thomas enquanto ele falava. Os símbolos de poder e prestígio que enchiam aquele espaço, os diplomas emoldurados nas paredes, os prêmios de excelência empresarial em suas redomas de vidro, as fotografias com políticos e celebridades, pareciam objetos vazios de significado diante da substância real que Thomas representava. Era como se duas filosofias completamente diferentes de vida e negócios tivessem colidido naquele momento e todos pudessem ver claramente qual delas possuía fundação sólida e qual era apenas fachada brilhante construída sobre areia. Márcio, que agora segurava sua pasta de pertences como uma criança segura um brinquedo quebrado, sentia o peso total de suas escolhas desabando sobre ele. Ele havia chegado ao topo da hierarquia corporativa através de uma combinação de talento genuíno, trabalho árduo e, inegavelmente, uma disposição de fazer o que fosse necessário para subir, mesmo que isso significasse pisar em outros no caminho. Ele se tornara exatamente o tipo de executivo que o sistema corporativo recompensa. Eficiente, ambicioso, capaz de tomar decisões difíceis sem pestanejar, onde decisões difíceis geralmente significava demissões em massa, cortes de benefícios, terceirizações que destruíam comunidades locais, mas melhoravam marginalmente os resultados trimestrais. E agora, confrontado com Thomas, Márcio via com clareza dolorosa que havia confundido o mapa com o território. Ele acreditara que os símbolos de sucesso, o título de CEO, o escritório no último andar, o salário de 7 dígitos, o carro importado, eram o próprio sucesso. Mas Thomas, vestido como trabalhador rural, sem qualquer dos adornos corporativos, possuía algo que Márcio jamais conseguira. Respeito genuíno, não comprado ou imposto, mas conquistado através de décadas de integridade consistente. Quando Thomas finalmente concluiu suas palavras, ele olhou ao redor da sala pela última vez. Não era um olhar de triunfo ou vingança, era um olhar de esperança temperada pela experiência. Esperança de que talvez, apenas talvez, alguém naquela sala aprenderia a lição. Esperança de que a humilhação pública de Márcio não fosse em vão, mas servisse como catalisador para uma reflexão mais profunda sobre valores, prioridades e o verdadeiro significado de sucesso. E quando finalmente deixou aquela sala, caminhando com a mesma simplicidade com que entrou, seus passos ressoavam no silêncio como batidas de um tambor distante. Não havia pressa em seu andar, nem hesitação. Era o caminhar de alguém em paz consigo mesmo. Alguém cujo valor não dependia da validação alheia ou da aprovação de quem quer que fosse. Cada passo era um testemunho silencioso de uma vida bem vivida, de escolhas feitas com consciência, de um legado que transcendia balanços financeiros e relatórios anuais. Thomas deixou para trás não apenas um CEO demitido e executivos envergonhados, mas uma verdade gravada a ferro e fogo nas paredes daquele lugar. Era uma verdade que não podia ser apagada com tinta fresca ou escondida atrás de novos quadros abstratos caros. Era uma verdade que agora vivia na consciência de cada pessoa que testemunhou aquele momento.
uma semente plantada que, com o tempo, poderia germinar e crescer, transformando não apenas indivíduos, mas toda a cultura corporativa daquela empresa. A verdade era simples, mas profunda. Respeito não se compra com dinheiro, nem se conquista com títulos pomposos. Não pode ser exigido através de hierarquias organizacionais ou imposto através de posição de autoridade. Respeito verdadeiro, duradouro, significativo, constrói-se tijolo por tijolo com honestidade, humildade e trabalho digno. É o resultado inevitável de uma vida vivida com integridade, onde ações e palavras estão alinhadas, onde promessas são cumpridas mesmo quando inconveniente, onde o sucesso dos outros é celebrado em vez de invejado. Thomas entendia isso não como teoria abstrata aprendida em livros de gestão ou seminários de liderança, mas como verdade vivida, testada e comprovada através de décadas, navegando as complexidades da vida real. Ele havia construído relacionamentos baseados em confiança mútua, não em contratos juridicamente blindados. Havia criado lealdade através de tratamento justo consistente, não através de pacotes de remuneração elaborados ou programas de retenção de talentos. Havia ganho admiração através de exemplo pessoal, não através de discursos inspiradores proferidos de palcos distantes. E essas fundações sólidas, construídas pacientemente ao longo de décadas, provaram ser indestrutíveis mesmo quando testadas pelas tempestades mais ferozes. Porque no final das contas, quando a tempestade passar e os ventos se acalmarem, quando as crises econômicas seguirem seu curso e as tendências de mercado mudarem novamente, quando os modismos corporativos de hoje forem esquecidos amanhã, permanecerão de pé apenas aqueles cujas raízes mergulharam fundo no solo da integridade. É uma lei natural tanto quanto qualquer lei da física. Árvores com raízes superficiais podem parecer impressionantes em dias calmos, suas copas altas capturando a luz do sol, suas folhas verdes sinalizando vitalidade. Mas quando vem a tempestade, e a tempestade sempre vem eventualmente, essas árvores são as primeiras a cair. Já as árvores com raízes profundas, firmemente ancoradas no solo, podem dobrar sob o vento, mas não quebram. Podem perder folhas, podem ter galhos arrancados, mas permanecem de pé. E quando a tempestade passa, são elas que continuam crescendo, mais fortes do que antes. Thomas era como essas árvores de raízes profundas. Suas raízes alcançavam décadas no passado, mergulhando através de camadas de experiências, afundando profundamente no solo fértil de comunidades que ele havia servido e que, por sua vez, o sustentavam. Essas raízes extraíam nutrientes não de recursos financeiros abstratos, mas de relações humanas reais, de compromissos cumpridos, de confiança conquistada e mantida através de ações consistentes. E assim, como a semente mais humilde pode se tornar a árvore mais forte, a minúscula semente de carvalho que eventualmente se torna o gigante da floresta, a pequena semente de sequoia que crescerá para tocar as nuvens. A lição era clara. Origens humildes não determinam destino. Começos modestos não limitam possibilidades. O que determina se alguém se tornará algo verdadeiramente grandioso não é onde começa, mas quão profundamente está disposto a plantar suas raízes, quão pacientemente está disposto a crescer, quão consistentemente está disposto a nutrir não apenas a si mesmo, mas todo o ecossistema ao seu redor. Thomas começou como trabalhador rural, suas mãos sujas de terra, suas costas doloridas de trabalho árduo. Não havia nada em suas circunstâncias iniciais que prenunciasse o império que eventualmente construiria. Mas ele possuía algo mais valioso que capital financeiro ou conexões privilegiadas. Possuía integridade inabalável, visão de longo prazo
e compromisso genuíno com o bem-estar dos outros. E essas qualidades, cultivadas consistentemente através de décadas, transformaram a semente humilde em árvore poderosa. Portanto, lembre-se sempre desta verdade fundamental, gravada nas paredes daquela sala de reuniões e no coração de todos que testemunharam aquele momento extraordinário. Não é o tamanho da sombra que você projeta que define sua grandeza, mas a profundidade das raízes que ninguém pode ver. A sombra é visível, impressionante, facilmente mensurável. É o equivalente aos escritórios luxuosos, títulos corporativos pomposos, contas bancárias robustas, símbolos externos de sucesso que nossa sociedade aprende a admirar e desejar. E não há nada intrinsecamente errado com essas coisas. Elas podem ser resultado natural de trabalho bem feito e decisões sábias. O problema surge quando confundimos a sombra com a substância, quando acreditamos que projetar uma grande sombra é, em si, uma conquista, independentemente da árvore que a produz. As raízes, por outro lado, são invisíveis. Estão enterradas no solo, fora da vista, fazendo seu trabalho silencioso e essencial, sem reconhecimento ou aplauso. Representam valores pessoais vividos quando ninguém está olhando, integridade mantida mesmo quando inconveniente, compromissos honrados mesmo quando custosos, bondade praticada sem expectativa de retorno. São essas raízes invisíveis, essas fundações ocultas de caráter que determinam se uma vida é verdadeiramente grande ou apenas aparentemente impressionante. E Thomas, ao sair daquela sala naquele dia, deixou para trás uma lição que ressoaria através dos corredores daquela empresa por anos vindouros, uma lição que alguns aprenderiam e outros ignorariam por sua própria conta e risco. Construa raízes profundas em solo de integridade, e a grandeza virá naturalmente, inevitavelmente, como a árvore que cresce da semente plantada com cuidado.